Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer o exercício 6.14, livro de contabilidade introdutória dos professores da FEA USP. Essa é a 12ª edição do livro. Então, no exercício 6.14 ele fala assim: o balancete de verificação da Nova Granada em 31/12 de X9 apresentava o saldo das seguintes contas. Aí ele vai dar aqui várias contas, né, que você sabe, você vai ter que colocar no seu razonete como saldo inicial. Então eu já coloquei aqui, ó, nos razonetes, né, como saldo inicial, e eu vou falar aqui em cada grupo, né, quais contas que ficaram. Então no ativo a gente vai ter o quê? Caixa, depósitos bancários, adiantamento de salários, terrenos não destinados a uso, gastos com desenvolvimento, clientes, títulos a receber no longo prazo, mercadorias, aplicações financeiras, né, no curto prazo, móveis e utensílios, depreciação acumulada de móveis e utensílios. Perceba que aqui fica a crédito, tá? É uma conta retificadora. Empréstimos a diretores e acionistas, materiais e seguros antecipados, tá? Então essas são as contas do ativo. No passivo nós vamos ter quais contas aqui, ó? No passivo e no PL, né? Contas a pagar, fornecedores, impostos a pagar, capital a realizar, capital, lucros ou prejuízos acumulados. Nesse caso, nós temos um prejuízo, né, de 150 mil. Títulos a pagar no longo prazo, adiantamento de clientes. E também teremos que criar as contas aqui para fazer o exercício, né, de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido a pagar, reserva legal, reserva de contingência, a reserva estatutária, dividendos a pagar e dividendos adicionais propostos. Já aqui nas contas de resultado, nós vamos ter o quê? O CMV, que é o custo da mercadoria vendida, a receita de vendas, abatimento sobre vendas, despesa de comissões, despesa de salários, despesa de aluguel, receita de serviços, custo dos serviços prestados, o frete sobre vendas, despesas financeiras, receitas financeiras, despesa de depreciação, despesa diversa, resultado na venda do imobilizado e teremos que ter aqui a nossa apuração do resultado do exercício, certo? Então, essas são as contas com os saldos iniciais que ele nos deu. Aí ele coloca assim, ó, informações adicionais, ó. Letra A. Sabe-se de que a despesa de imposto de renda e contribuição social corresponde a 30% do resultado do período, após a compensação de prejuízos acumulados. Então, o que ele está me falando aqui? Ele está me falando que o imposto de renda, né, e a contribuição social, ela é 30% sobre qual base de cálculo? A base de cálculo é o quê? É o resultado do período menos os prejuízos acumulados. Então, se você fizer o resultado do período menos os prejuízos acumulados e sobre isso aplicar uma alíquota de 30%, você vai chegar aqui no imposto de renda e contribuição social, tá? Então, para fazer aqui o item A, primeiro a gente precisa fazer o quê? Precisamos calcular o resultado do período, né? Que seria o lucro bruto, né? Então, como que a gente faz aqui, ó? Nós vamos aqui encerrar todas as contas de resultado, né? Transferindo o saldo dessas contas para onde? Para a apuração do resultado do exercício. Então, aqui eu já deixei pronto, ó. Tá com fórmula, né? Então, conforme eu for aqui encerrando a conta, ó, por exemplo, CMV aqui, ó, eu vou creditar 1 milhão. Então, eu encerrei aqui, ó, zerou, né, a conta. Então, eu transferi o saldo aqui, ó, para a apuração do resultado do exercício, tá? Então, eu vou fazer isso para todas as contas aqui de resultado, para mim apurar, né, o resultado do exercício. Despesa de comissões, 150 mil. Despesa de salários, 880 mil. Despesa de aluguel, 300 mil. Receita de serviços, 500 mil. Custo dos serviços prestados, 220, né? Frete sobre vendas, 50 mil. Despesas financeiras, 300. Receitas financeiras, 400 mil. Despesa de depreciação, 50 mil. Despesas diversas, 100 mil. Resultado na venda de imobilizado, 120 mil. E só, né? Então, aqui, ó, na apuração do resultado do exercício,
à minha direita eu tenho todas as minhas receitas e à minha esquerda todas as minhas despesas. Então, a soma de todas as receitas, ó, deu 4.520.000, menos as despesas, que deu 3.150.000. Então, eu tive aqui, ó, um lucro, né? Vamos chamar aqui de lucro bruto no valor de 1.370.000. Então, aí ele me fala aqui, ó, a contribuição, o imposto de renda é o quê? É 30% do quê? Da diferença do resultado do período menos os prejuízos acumulados. Então, vamos lá, vamos calcular. Qual que é a base de cálculo para o imposto de renda? Vai ser o quê? Ó? O resultado do período, 1.370.000, menos o quê? Menos os prejuízos. Ó. Quem que é o prejuízo? Aqui, ó, você vai vir aqui na conta de lucros acumulados, ó, você tem um prejuízo de 150.000. Então, essa diferença aqui, ó, a diferença, né, de 1.370.000 menos 150.000 deu 1.220.000. Essa é a sua base de cálculo para o quê? Para calcular o imposto de renda. Aí ele falou assim, qual que é o imposto de renda? Ele é 30% dessa base de cálculo. Então, é essa diferença vezes 30%. Então, o seu imposto de renda vai ser 366.000. Como você está debitando aqui, ó, na apuração do resultado do exercício, você vai creditar aqui, ó, em imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido a pagar, 366.000, certo? Aí depois ele fala aqui, ó, o resultado do período será distribuído da seguinte forma. Então aqui a gente vai começar as distribuições. Então para começar as distribuições eu preciso primeiro jogar, né, esse valor, ó. Então aqui foi o meu lucro bruto, né, vamos dizer assim, menos o imposto de renda. Eu cheguei nesse lucro líquido, né, que é a diferença entre os dois aqui, ó. É a diferença de 1.370 menos 366.000. Então o que eu vou fazer? Eu vou debitar aqui, ó, 1.004.000, estou debitando, zerei a apuração do resultado do exercício, né? E vou creditar aonde, ó? Vou creditar aqui, ó, em lucros e prejuízos acumulados, 1.004.000, certo? Aí ele tá, agora nós vamos começar a distribuir aqui, ó, o resultado, né? Então ele falou assim, ó, o resultado do período será distribuído da seguinte forma, ó, 5% do lucro líquido após a compensação de prejuízos acumulados serão transferidos para a reserva legal. O valor definido para a reserva de contingência é 11.000. 10% do lucro líquido após todas as deduções anteriores serão transferidos para a reserva estatutária e o saldo remanescente será distribuído como dividendo. De que forma? O dividendo, né, a pagar, né, o mínimo obrigatório a pagar para os acionistas, né, é 25%. E o restante, né, vai ser o dividendo adicional proposto. Então, vamos começar aqui, ó. Primeiro, 5% do lucro líquido, né, após a compensação de prejuízos acumulados, serão transferidos para a reserva legal. O que ele está querendo te dizer? Ó? Ele falou assim, ó, a reserva legal, né? Então aqui nós vamos calcular a reserva legal. Ela é o quê? Ela é uma base de cálculo vezes 5%. Quem que é essa base de cálculo? É o lucro líquido menos o quê? Após, ó, menos a compensação de prejuízos acumulados, tá? Então aqui, ó, vamos calcular então a reserva legal. Quem que é a reserva legal? Olha lá, é o lucro líquido, foi aqui, ó, que a gente achou, 1.004.000, menos o que? Os prejuízos acumulados, que está aqui em cima, ó, 150.000, você achou uma base de cálculo, que é 854.000. Sobre esse valor, aplique-se a alíquota de 5%, que vai dar 42.700. Esse é o valor da sua reserva legal. Então, eu debitei aqui, ó, 42.700. Vou creditar aqui, ó, reserva legal, 42.700. Tá? Próximo item, ele falou aqui, ó, o valor definido para reservas de contingência é 11.000. Então, ele já definiu aqui, ó, é 11.000. Então, não preciso calcular nada. Eu só vou debitar aqui, ó, 11.000 em lucros ou prejuízos acumulados e vou creditar o quê? Vou creditar a reserva de
contingência. Tá aqui, ó, 11 mil. Ele que definiu esse valor. Depois, aqui, ó, 10% do lucro líquido, após todas as deduções anteriores, serão transferidos para a reserva estatutária. Então, o que ele está te falando aqui, ó? Ele está falando assim, ó, como é que você vai calcular a reserva estatutária? A reserva estatutária é uma base de cálculo vezes 10%, certo? Quem que é essa base de cálculo? Vai ser aqui, ó, após todas as deduções. Então, assim, ó, a base de cálculo é o quê? É o lucro líquido menos o quê? Os prejuízos acumulados, certo? Que é uma dedução, menos o quê? A reserva legal e menos o quê? A reserva de contingência. Sobre toda essa diferença, aplique-se a alíquota de 10%. Então, vamos calcular aqui, ó. Então, vamos calcular o quê? A base de cálculo da reserva estatutária. Ele falou que é o quê? É o lucro, é a diferença do quê? Do lucro líquido, né? O lucro que você apurou no período, menos o quê? Todas as compensações aqui, ó. Então, é menos o prejuízo, né? Menos 150 mil, menos o quê? Menos a reserva legal, 42.700, menos o quê? 11 mil da reserva de contingência. Então, chegamos na base de cálculo de 800.300. Sobre esse valor, aplique-se a taxa, né, a alíquota de 10%. Então, o valor da sua reserva estatutária é 8.030. Então, aqui, ó, debitei 8.030 em lucros e prejuízos acumulados. Vou o quê? Vou creditar, né, reserva estatutária, o valor de 8.030, certo? Aqui, ó, depois ele fala aqui, ó, o saldo, né? Olha lá, o saldo remanescente será todo distribuído como dividendo. Então, ó, vamos ver qual que é o saldo remanescente aqui, ó, de lucros ou prejuízos acumulados. Então, ó, você tem 720.270. Ele está me falando que todo esse valor aqui vai ser distribuído. Mas ele vai ser distribuído de que forma? Ó? Sendo que o dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto da Empresa corresponde a 25% do lucro líquido do período. Então ele está me falando assim, ó, o dividendo, né, mínimo obrigatório, ou seja, o dividendo que eu preciso pagar para o meu acionista, ele é 25% do quê? Do lucro líquido do período. Então, qual que é o lucro líquido do período? Ó, 1.004 vezes o quê? 25%. Foi esse valor aqui, ó, que ele falou. Então, a base de cálculo é só o lucro líquido vezes 25%. Então, 251 mil é o dividendos a pagar, né? É o valor do dividendo a pagar que eu vou pagar para o meu acionista. 251 mil. Como ele me falou, ó, o que ele falou? Ó? O saldo remanescente será distribuído como dividendo. Então, se eu já atribuir aqui o valor do dividendo que eu vou pagar para o meu acionista, o que sobrar eu vou colocar como dividendo adicional proposto. Que valor que está sobrando? Ó? 469.270. Olha lá, zerou aqui a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Então, eu debitei e agora eu vou creditar o quê? Dividendos adicionais propostos. 469.270. Aí depois não tem mais nada para você fazer, né? O que ele pede? Ó? Elabore uma demonstração do resultado e a demonstração de lucros e prejuízos acumulados e o balanço patrimonial. Então vamos primeiro aqui dar uma olhada na nossa DRE, né? Ó, na DRE, ela te deu um lucro, né? Aqui, ó, um lucro líquido de 1.004.000. Como que ficou aqui a nossa DRE? Olha só, você teve aqui, ó, receita de vendas, né? 3.500.000, menos deduções, que foram o quê? Abatimento de vendas, aí você chegou na receita líquida de vendas. Menos o custo da mercadoria vendida, você chegou no resultado bruto com vendas. Aí você somou o quê? Receita de vendas e tirou o custo dos serviços prestados, chegando no resultado bruto com vendas e serviços. Tirou o quê? As despesas operacionais, que são as despesas de comissão e frete sobre vendas. Também tirou despesas administrativas, né?
que nesse caso são despesas de salários, despesa de aluguel, despesa de depreciação e despesas diversas, chegando no resultado, né, antes de receitas e despesas financeiras, 1.150.000. Aí você tirou aqui, ó, você acrescentou as receitas financeiras, né, e tirou despesas financeiras, chegando no resultado, né, após os efeitos financeiros. Colocou aqui, ó, o resultado na venda de imobilizado, 120.000, chegou no resultado antes de impostos e participações. Tirou a despesa com imposto de renda, né, e contribuição social, chegando no resultado líquido 1.004.000, tá? Que é o mesmo valor aqui, ó, que nós apuramos na apuração do resultado do exercício, tá? E jogamos aqui no lucros ou prejuízos acumulados. Tá aqui, ó, 1.004.000. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa demonstração, ó, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Essa demonstração é exatamente aqui, ó, esse razonete aqui, ó, certo? Então, olha só, qual o seu saldo inicial? Quanto que você tinha? Ó? Tá vendo que está menos 150.000? Isso aqui é exatamente o prejuízo que nós tínhamos aqui, ó, menos 150.000. Lucro do exercício, 1.004.000, que foi o que nós encontramos aqui no exercício, certo? Total, um mais o outro, 854.000. Como eu distribuí esses 854.000? Olha só, foi 42.700 para a reserva legal, tá? Que está aqui, ó, 42.700. Depois, reserva para contingências, 11.000, que o exercício mesmo definiu. Reserva estatutária, 8.030. Dividendos a pagar, 251.000. E dividendos adicionais propostos, 469.270. Então, saldo final ficou zerado, né? Olha lá, tudo que eu tinha foi distribuído. E aqui, ó, no razonete você pode ver que o saldo está zerado, ok? E o nosso balanço? Como ficou o nosso balanço? Ó? Então, no ativo circulante fiquei com caixa, depósitos bancários, clientes, adiantamento de salários, mercadorias, materiais, aplicações financeiras no curto prazo e seguros antecipados. Já no ativo não circulante fiquei com o quê? Realizava a longo prazo, fiquei com títulos a receber no longo prazo e empréstimos a diretores e acionistas. Investimentos, eu fiquei com terrenos não destinados a uso. E no imobilizado, móveis e utensílios, depreciação acumulada de móveis e utensílios. No intangível, gastos com desenvolvimento. Somando tudo aqui, 6.582.000. Já no passivo, fiquei com fornecedores, impostos a pagar, adiantamento de clientes, IR e CSL a pagar, dividendos a pagar e contas a pagar. No passivo não circulante, títulos a pagar, né? Já no patrimônio líquido, fiquei com capital, capital a realizar, ó, reserva legal, reserva de contingência, reserva estatutária e dividendos adicionais propostos. Somando o quê? Passivo circulante, passivo não circulante, UPL, 6.582.000. Aqui, ó, total do balanço, ó, como resposta, 6.582.000 e o lucro líquido do exercício, 1.004.000, que está aqui, ó. Certo? Que a gente pode ver aqui ou aqui, ó, na apuração do resultado do exercício. Tá bom? Então aqui, ó, só passando mais uma vez aí os razonetes, né? Tudo que foi feito aqui no exercício 6.14. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Esse daí foi o 6.14. Valeu!